Eu quero falar com você que está passando por um vale. O vale, nós sabemos que é um momento de dor, de sofrimento, e talvez você olhe para si e você tem ouvido tantos testemunhos, pessoas contando das vitórias, das conquistas, e olha para a vida de um, está bem, olha para a vida do outro, também está no alto, está na montanha, está no topo, e você no vale. E às vezes você pensa, por que isso? Será que Deus, Ele faz acepção de pessoas, irmãos? Será que Deus permite que você venha viver esse sofrimento, essa dor, enquanto que o outro tem uma vida tão boa? O fato, irmãos, que o vale, ele faz parte da vida. Todas as pessoas, elas passam pelo vale. Eu creio que a vida cristã, em Hebreus 12 também diz isso, ela é como uma corrida. Então, uma corrida, ela tem vários percursos. Ela tem subidas, ela tem planos, ela tem descidas. E às vezes você olha a vida de uma pessoa que ela está na descida, na sombra, na tranquilidade, e você na subida, naquele sol quente. Mas aquela pessoa, outrora, ela passou por esse percurso na vida dela. E talvez quando você estiver na descida, ela vai estar em uma subida, numa dificuldade. Então, todos nós vamos passar no decorrer da nossa vida por vales. A vida, ela é feita de momentos bons, de momentos ruins. A vida é feita de vales, de montes. A vida é feita de dias chuvosos, dias de sol. A vida é assim. Então, cada pessoa, ela está vivendo esse tempo na vida dela. Então, uma pessoa, ou ela está saindo de um vale, ou ela está passando por um vale, ou daqui a pouco ela vai estar entrando em um vale. Isso faz parte da vida. Não só na vida do crente, como também na vida do ímpio. Agora, em outras palavras, o crente, ele vai ter sofrimento. O crente, ele vai ter dificuldades, às vezes no casamento, ele vai passar dificuldades, às vezes financeira, ele vai passar dificuldades na saúde. Agora, a diferença do crente para o ímpio é que no Salmo 23, a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A diferença é que Jesus está conosco. E nós temos a certeza que nós seremos vencedores, dependendo da nossa atitude no vale. Porque, como diz o Salmo 23, nós iremos passar pelo vale. O vale não é um lugar de você viver, de você morar, de você criar habitação. O Senhor Jesus Cristo, ele passou 40 dias no deserto. Agora, a atitude do povo de Israel fez com que eles permanecessem no deserto. Eles passaram 40 anos, eles viveram no deserto e morreram no deserto. Então, a nossa atitude, ela vai dizer se nós vamos permanecer nesse vale ou se nós vamos apenas passar. Então, qual é a atitude? Eu queria que você anotasse isso na tábua do seu coração. A atitude primeira que nós temos que ter é que quando estamos passando pelo vale, nós temos que ter a atitude de cidadãos do reino de Deus. Não é ter uma atitude egoísta, porque normalmente quando a pessoa está passando por um vale, ela começa a falar: não, eu já estou passando por lutas, eu estou passando por sofrimento, então eu não vou ajudar ninguém. Se a pessoa tem cargos na igreja, tem ministério, ela entrega, ela fala: não estou conseguindo cuidar de pessoas, ela quer a atenção para si, então ela se torna egoísta, ela quer aquela autopiedade, que as pessoas venham estar olhando para ela, que ela seja o centro da atenção, que todos venham cuidar dela. Só que esta não é a atitude do reino de Deus, é uma atitude, uma cultura do inferno, que é uma cultura egoísta. A Bíblia diz em Provérbios que a alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Então a cultura do reino de Deus é de você dar para receber. Então, meu querido, você está passando por um vale,
começa a ajudar pessoas. Começa a tirar o teu olhar de você e ajudar outros que estão passando por necessidades. Eu vi uma história certa feita que tinha uma mulher que ela estava com câncer e ela cada vez mais ajudava na igreja, na recepção, e o médico falou para ela que ela já não podia mais estar em contato com as pessoas porque os ossos dela foram ficando tão fracos que se as pessoas tocassem nela, talvez poderia até quebrar os seus ossos. Então ela falou: pastor, me passa o nome das pessoas que estiverem se convertendo na igreja, que você está em casa orando por elas e também ligando. Então você vê que ela, com câncer em estado terminal, ainda assim o olhar dela estava olhando para os outros. Faça isso, meu irmão. Você que está passando por esse vale, que está querendo que todo mundo tenha atenção, começa a ajudar o seu próximo. Começa a dar. É melhor dar do que receber. Foi o próprio Jesus que disse isso. Começa a atender. Teu casamento está passando por dificuldade, começa a ajudar outros casamentos. Começa a ajudar outras pessoas. Segunda coisa é de você começar a andar com pessoas de fé. A Bíblia nos mostra que nós somos um corpo. A igreja é um corpo. Não é para você se isolar, se afastar das pessoas. Às vezes até sair da igreja. Eu estou passando por um vale, eu vou ficar em casa. Isso é atitude de quem tem a cultura do inferno, de se trancar dentro de um quarto, de ficar na deprê. Não, irmãos, nós temos que andar como corpo. Ah, mas a igreja não presta, os irmãos não prestam. Irmão, ninguém é perfeito. Você não vai ter uma igreja perfeita, não vai ter irmãos perfeitos, porque você também não é perfeito. Então escolha, irmãos, andar com pessoas. A Bíblia diz que aquele que anda sozinho, ele é egoísta. Porque para você andar com pessoas, você vai ter que mortificar a sua carne. Você vai ter que pegar o seu ego, o seu orgulho e crucificar. Porque você vai ter que ser humilde, você vai ter que ceder para andar com pessoas. Então tenha essa atitude, irmãos, de querer andar com pessoas, de querer tirar a atenção para si. Então, ao invés de você sentar na tua igreja como se fosse um hotel e querer a melhor cadeira, o melhor som, a melhor música, o melhor pregador, não, começa a dar. Cai uma água ali, pega o rodo, limpa. Precisa ajudar as crianças, ajuda. Tem que buscar pessoas em casa, vai lá e busca. Então, tenha essa atitude e se afasta de pessoas críticas, que falam mal dos outros, que só vai piorar a tua situação. A Bíblia diz que quem é sábio, ele vai andar com sábio. Aquele que anda com tolo, ele vai ser destruído. Então para de andar, irmãos, com pessoas que falam mal dos outros, que criticam. Olha para a vida dessas pessoas e vê se tem frutos. Não tem frutos, irmãos. E você vai receber essa maldição por associação. A Bíblia diz que quem anda com tolo será destruído. Tem um ditado aí no mundo que me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, se você andar com essas pessoas, você vai atrair maldição sobre a sua vida. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, comece a andar com pessoas de fé, não com pessoas incrédulas, que ficam falando que é assim mesmo, que todo mundo passa por isso, que essa situação não muda, e fala mal, e critica. Não, irmãos. Escolhe andar com homens e mulheres de Deus, cheios de fé, que vai te ajudar a vencer esta situação de vale. E por último, irmãos, usa a sua fé. Você tem muitos recursos aí dentro de você. Você tem o nome de Jesus, você tem o Espírito Santo. Usa os recursos que o Senhor te deu para vencer esta situação de vale. O vale, irmãos, nós não podemos nos conformar com o vale. Tem pessoas aí no mundo que eles fazem até músicas do vale. Você pega um Renato Russo da vida, que vendeu tantos milhões só fazendo apologia de sofrimento. Irmão, a nossa vida, irmãos, não é se conformar, se contentar com o vale. É para mudar essa situação, é para vencer essa situação. Então você vai usar a sua fé. A primeira coisa que você vai fazer é usar a sua fé para vencer o pecado. Porque, às vezes, o inimigo está tendo permissão por causa de áreas da sua vida que você está permitindo. Então vença o pecado, faz igual José. Quando a mulher de Potifar veio, ele não ficou negociando, ele fugiu. Sai dessa situação de pecado através da fé e usa a tua fé, irmãos,
Uma vez que você examinou a si mesmo, não tem legalidade, não tem áreas que o inimigo tem permissão na sua vida, legalidade na sua vida, você vai levantar as suas mãos e você vai falar: em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Você vai levantar suas mãos e você vai mandar ele bater em retirada. Irmão, Deus, ele vai te dar vitória no vale, irmãos. O Satanás, ele começa a falar que Deus é o Deus só dos montes. Ben-Hadad, que é um tipo do diabo, quando ele veio contra Israel, está em 1 Reis capítulo 20, quando ele veio contra Israel, juntamente com 32 nações, a Síria, que ele era o rei da Síria, com 32 nações, vieram contra Israel, e eles foram derrotados. E aí depois perguntaram: por que nós fomos derrotados? Eles falaram: não, porque o Deus dele é Deus dos montes. Os nossos deuses é Deus dos vales. O Deus dele não é Deus do vale. O diabo, amados, ele sussurra isso no ouvido das pessoas quando elas estão passando pelo vale. Ele começa a falar: ó, Deus é Deus dos montes, no tempo que você está bem, no tempo de glória, no tempo de avivamento, no tempo de vigílias, no tempo que está tudo bem, Deus é contigo. Mas quando você está passando pelas lutas, aí é você sozinho, Deus não ouve, não tem milagre, você vai ter que suportar isso sozinho. Não, Deus também é Deus dos vales. E Deus falou isso para cá. Deus falou para mostrar que eu também sou Deus dos vales. Quando vieram novamente aquela multidão no vale, a Bíblia diz que o exército de Israel parecia 2 punhados de cabras, de tão poucos que eram. Porque Deus faz isso. Você talvez está se sentindo tão fraco. Deus pega 300 homens, como foi com o caso de Gideão, e deu vitória. Deus dá vitória com a queixada de jumento, é com 2 punhados de cabra, irmãos, contra um exército poderoso que cobria todo o vale. Deus vai te dar vitória, mesmo que o inimigo diz que você é fraco, que estão zombando de você. Você vai usar a sua fé e você vai sair desse vale em nome de Jesus. É o que eu ministro na sua vida e te abençoo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.